Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria. Aqui Pastor Gedeon Júnior e uma felicidade muito grande estarmos juntos. Vamos então começar o capítulo de número 15, né? Que felicidade. O capítulo de número 15 de 1 Reis começa com Abias assumindo o trono do seu pai. Vamos lá. O versículo assim diz: no 18º ano do rei Jeroboão. Então, Jeroboão está lá no norte, Roboão aqui no sul. Então, no 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Maaca, filha de Absalão. Amados, é interessante que quando você começa e você olha assim e pensa, bem, vamos pensar e vamos ter a esperança de que Abias, filho de Roboão, seja diferente, né, do seu querido pai. É incrível como a tragédia de Roboão foi exatamente que ele passou. Os mesmos pecados que ele cometeu para a geração seguinte. Ou seja, Roboão consegue deixar um legado de depravação. E aí, quando o capítulo de número 15 começa e a gente vê o filho de Roboão, Abias, assumindo o trono, no 18º ano do rei do norte, Jeroboão, a Bíblia diz que 3 anos ele reina. A Bíblia ainda dá o nome da sua mãe, Maaca, filha de Absalão. E aí a gente vê que a primeira e mais importante pergunta a fazer sobre esse novo rei não é literalmente quais nações ele conquistou, quais edifícios ele construiu, quanto ouro acrescentou ao seu tesouro, mas se ele seguiu a Deus. Infelizmente, ele é um exemplo de tal pai, tal filho. Abias, segundo 1 Reis, capítulo 15, versículo 3, andou em todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. E seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Gente, que triste declaração, né? Que momento horrível esse. É interessante que, normalmente, as crianças, elas procuram imitar seus pais, até mesmo no aspecto de comportamento, de forma de ser, de vida. E, meu Deus do céu, é interessante como tal pai, tal filho de novo vai caindo, a geração de Davi vai caindo. Davi é homem que anda nos caminhos do Senhor Deus, né? E aí Salomão já se afasta, aí seu filho Roboão se afasta mais ainda. E agora Abias, ele faz o que é péssimo diante do Senhor, né? Ele faz do que é péssimo diante do Senhor. Amados, nós temos que tomar muito cuidado porque nós temos que olhar para o pecado como pecado e temos que entender que o pecado simplesmente ele pode ser de alguma forma fomentado, ele pode ser incrementado, ele pode ser alimentado de pai para filho. É horrível a narrativa bíblica, meu Deus do céu. Se você parar e pensar, muitos dos filhos, meus amados irmãos, eles olham para o pai, eles se veem no pai. E a coisa mais fácil do mundo, já que nós nascemos com uma natureza absolutamente depravada, uma natureza voltada para o erro, uma natureza voltada para a queda. Adão, quando peca, ele não transmite a nós o seu pecado. Não, o pecado de Adão é pecado dele. Mas ele transmite para mim e para você a natureza de pecadores. E tome muito cuidado, porque
Se tem uma coisa que atrai comportamento de pai para filho, é a prática do pecado. É incrível como a influência entre gerações na prática do pecado é algo assim que atrai o filho no tocante ao pai, que, meu Deus do céu. O pecado, ele pode simplesmente, na vida de cada pessoa, assumir uma forma diferente, porque nem todos pecam da mesma maneira e da mesma forma, mas todos nós compartilhamos desde Adão a mesma natureza caída. Quanto mais tempo passamos com as pessoas, mais somos influenciados pelos aspectos positivos, mas principalmente pelos aspectos negativos. Irmãos, a gente nasce com a natureza depravada, com a natureza caída, com a natureza voltada para o mal. E as crianças são pessoas que mais sofrem as influências, entre outras. Elas nem sempre entendem o que a gente está fazendo e por que a gente está fazendo, mas de alguma forma elas sempre parecem copiar os nossos comportamentos, e principalmente os comportamentos pecaminosos. Por isso que é extremamente importante que pais busquem a santidade pessoal, leiam a Bíblia com seus filhos, orem, corrijam seus filhos, irmãos. Não importa o que mais legarmos aos nossos filhos. E, obviamente, a coisa mais importante que possamos deixar para ele, podemos deixar para ela, é caráter. É Deus, é palavra de Deus. Coloque uma coisa no coração: um tipo de pessoa que eu sou é o tipo de pessoa que talvez meus filhos se tornem, porque a influência que eu exerço sobre eles é muito grande. Portanto, não é apenas para o meu próprio bem que eu preciso de uma relação cada vez mais forte, mais profunda, mais profícua, mais séria com Cristo, mas também para o bem de toda a nova geração, de toda a nossa nova geração. Gente, adiantando só um pouquinho do que os irmãos lá em Crônicas, na leitura bíblica diária, vão conversar conosco, segundo o livro de Crônicas, existem pelo menos algumas coisas que Abias fez de certo, tal como derrotar Jeroboão na batalha e para firmar grandes promessas de Deus. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 13, e os irmãos que estão com Crônicas vão narrar isso. E ele fez outras coisas corretas. Agora, infelizmente, a imagem que nós temos aqui em 1 Reis, capítulo 14, não é tão bonita quanto a de 2 Crônicas. Aqui a gente lê que Abias cometeu todos os pecados de Roboão, seu pai. Então veja, o bisneto de Davi é um homem que não consegue seguir os caminhos de Davi. É interessante porque não é que os dois relatos se contradigam. Não é que os dois relatos se contradigam. Lá em 2 Crônicas, você vai ver que Abias, com certeza, nas guerras que ele teve com Jeroboão, ele era, com certeza, muito mais abençoado que Jeroboão, né? Com certeza, vamos lá, eu vou te afirmar isso. Abias pode ter sido muito melhor rei do que o pior rei do Reino do Norte. Mas em relação ao Reino do Sul, ele ficou muito aquém, mas muito aquém, muito abaixo do que é o grande parâmetro que é Davi. 1 Reis demonstra esse ponto, revelando o que havia no coração de Abias. Embora ele tenha tido grandes vitórias e feito algumas coisas boas, em 1 Reis, capítulo 15, versículo 3, de forma dolorosa, diz que o seu coração não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Uma observação interessante, né? Muita gente lê a Bíblia e diz, mas Davi é pai
ou é simplesmente bisavô de Abias? É que na tradição judaica, na maneira oriental de se escrever, quem é genitor é sempre chamado de pai. Pode ser avô, pode ser bisavô. A gente sabe que Davi gerou a quem? Salomão. Então, Davi é pai de Salomão. E ele é avô de Roboão, que é filho de Salomão. Então, ele é bisavô do filho de Roboão, que é Abias. Mas, na tradição, ele pode ser chamado de pai. Por quê? Porque ele é quem gerou todos os outros que vieram. E Davi é esse grande exemplo, esse grande arquétipo, esse grande protótipo. Todo mundo vai ser comparado com Davi. E eu acho interessante isso, porque o coração dele não era perfeito, como o coração de Davi, seu pai. Então, quando você estudar Abias, lá em 2 Crônicas, não se perca com o que o escritor de crônicas está te passando, porque ele te passa ali alguém que é vitorioso, alguém que fala a palavra do Senhor, alguém que tem vitória sobre Jeroboão, fantástico. Mas a gente tem que compreender que a gente tem que olhar a pessoa no todo, e quando se fala sobre Abias, aqui em Reis, a gente vê que mesmo ele tendo várias vitórias importantíssimas e tendo consolidado o seu trono, ele era alguém que estava longe, mas muito longe de ser o ideal como Davi, porque ele não serviu a Deus de todo o seu coração. Então, Deus olha para o coração. O que mais importa para Deus não são nossas ações externas, mas aquilo que internamente temos, sejam quais forem os pecados cometidos por Abias. Vamos ser francos, eles saíram do coração falso que ele tinha. Eles não são somente o resultado do mau exemplo do seu pai. Como Abias aprendeu com seu querido pai, né, Roboão. Ele aprendeu muito. O novo rei sofria de problemas coronários, diríamos assim, né? A depravação doentia de um coração dividido que não consegue servir a Deus sem abrir mão de tudo aquilo que aquele reino lhe trazia. O mau exemplo de Abias, irmãos, nos lembra o quanto é vital para crianças que seus pais acompanhem os seus coraçõezinhos e vá discernindo comportamentos incorretos para ir corrigindo. É muito fácil a gente culpar nossos pais por tudo aquilo que está errado em nossas vidas, né? A gente diz, mas papai simplesmente me direcionou para cá. A gente olha e diz, se minha mãe tivesse feito isso, ou se meu pai não tivesse feito aquilo, então eu teria condições. Não. E o pior, ainda quando coloca Deus no meio, né? Tem gente que ainda diz, poxa, mas Deus não controla tudo, Deus não é Senhor de tudo, por que me deu um pai tão ruim, uma mãe tão ruim? Queria que eu fosse bom, queria que eu fosse do bem, queria que eu fizesse algo bom, se ele controla tudo, está tudo no governo dele, por que ele me deu um pai como esse? Se ele me deu um pai como esse, porque queria que eu sofresse as influências. Meu Deus do céu. Gente, vamos compreender uma coisa. Salomão teve tudo para servir a Deus. Teve um pai que servia a Deus. Roboão teve tudo para servir a Deus, porque Roboão não era qualquer um. Roboão era filho de Salomão e com certeza ouviu de Salomão as seguintes palavras: meu filho, de tudo que existe, a única coisa que é fundamental é servir a Deus e andar nos seus caminhos. Você acha que Salomão não instruiu Roboão em tudo que ele deveria seguir? Você acha que Salomão foi idiota ao ponto de simplesmente não falar para seus filhos? Eu falo com meus filhos, você fala com seus filhos, a gente dá conselho. Você acha que Salomão não deu conselho? Agora, por que Roboão não segue todos os conselhos de Salomão? Porque viu que Salomão falava uma coisa e talvez vivesse outra. E aí isso se agrava, obviamente, com quem? Com Abias.
Você vai esperar que Abias simplesmente queira servir a Deus? Você vai esperar? Você vai esperar que Abias esteja nos pés do Senhor, buscando ao Senhor, se ele tem simplesmente como parâmetro, como fundamento, um homem como foi Roboão? É interessante, né? É interessante. Abias, pelo que vemos, tanto aqui quanto lá em Crônicas, quando entrarmos em Crônicas, será maravilhoso, ele tinha um coração dividido. Sério, um coração dividido. O problema de Abias era o coração dividido. E o problema de muitos cristãos de hoje é o coração dividido. Muitos cristãos querem tantas coisas que o mundo lhes oferece que o seu amor por Cristo é apenas morno, como ele falou lá no Apocalipse. Vamos testar nosso coração agora? Será que eu e você temos o mesmo problema de Abias? Coração dividido? Responda para mim, por gentileza. Quando cantamos louvores a Deus no domingo, com o nosso grupo de louvor, eu particularmente amo o grupo de louvor. Eu particularmente amo adorar a Deus na banda. Eu particularmente me sinto honrado em louvar a Deus no coral. Quando nós cantamos louvores a Deus no domingo, não é maravilhoso? Mas raramente pensamos nele na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Será que isso não é coração dividido? Pense, será que temos um coração dividido quando damos algum dinheiro para obra cristã, mas acreditamos piamente que o resto pertence a nós e a gente faz o que quiser, inclusive jogando tudo fora e nos endividando feito maluco? E às vezes até pedindo emprestado e não pagando? Será que amamos a Deus ou o dinheiro? Quando eu e você falamos sobre coisas espirituais com outros cristãos, mas nunca abrimos a boca para compartilhar nossa fé com uma pessoa fora da igreja, quando continuamos nessa posição de simplesmente ver o pecador morrendo e a gente não fala nada. Será que lá no fundo a gente acredita que Jesus Cristo salva mesmo? Quando eu e você continuamos cometendo os mesmos pecados antigos e talvez até confessando e dizendo, Senhor, eu vou deixar, mas nunca teve uma intenção séria de combatê-los definitivamente. Vamos ser francos, né? Vamos ser francos porque alguma coisa aqui está errada. Está errada. E me chama muita atenção 1 Reis, capítulo 15, versículo 13. A Bíblia diz de forma muito clara que o coração do rei Abias não foi perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai, e andou nos mesmos pecados que o seu pai, Roboão, andou. Esse é o grande problema, quando Deus não tem nosso coração, quando o Senhor não tem o nosso coração. Amarás, pois, o Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. É isso que a Bíblia quer. A Bíblia não quer corações divididos. Não quer corações divididos. E a consequência de um coração dividido, como foi a consequência que ocorreu na vida de Abias, é sempre desastrosa. Portanto, não me surpreende de maneira alguma que a Bíblia diga que Abias tem enfrentado exatamente o que seu pai teve que enfrentar. Feroz guerra civil. Feroz guerra civil. A Bíblia diz que houve entre o pai de Abias, Roboão, e Jeroboão, guerra todos os dias da sua vida. Né? E então, aquela paz desfrutada por Salomão, aquela coisa maravilhosa, já não existia mais. O pai de Abias, Roboão, rei do sul, guerreou com Jeroboão todos os dias. Agora, infelizmente, a Bíblia também diz que
Abias teve guerra com Jeroboão e com o filho de Jeroboão também todos os dias. Também todos os dias. Que doce ensinamento nosso Deus tem para dar, né? O Senhor Deus é simplesmente maravilhoso. Porque Deus, por Cristo, me entenda agora, porque Deus olha para esse menino que reina no lugar do seu pai, Roboão, Abias, e diz: você errou ao ter o coração dividido e andar nos mesmos pecados que teu pai. Porque Abias tinha condições de não andar nos mesmos pecados de Roboão. Abias conhecia Deus, Abias conhecia a palavra de Deus, Abias conhecia absolutamente tudo. Porque Deus não é maluco para cobrar de alguém aquilo que ele não pode cobrar, meus irmãos. É sério, leia com muita calma 1 Reis, capítulo 15, versículo 1, versículo 2, versículo 3, versículo 4. Você vê mais um rei de coração dividido, ora querendo servir a Deus, ora não querendo servir a Deus. Ora querendo servir a Deus, ora querendo servir a Azerá. Ora querendo servir a Deus e ora querendo servir outros deuses. E fazendo os mesmos pecados que seu pai Roboão fez. E no versículo 5... vem o testemunho da vida de Davi, um testemunho lindo dizendo que Davi foi íntegro em todos os seus caminhos e que Abias simplesmente não foi íntegro como Davi foi. E porque Deus cobra de Abias integridade na mesma altura de Davi, porque Davi simplesmente não é só protótipo, exemplo para todos os demais reis. Mas Davi, ele deixou um legado para todos os seus descendentes, que a Bíblia os chama de filhos, mesmo sendo neto, bisneto, trisneto, tetaraneto, não é verdade? Davi deixou o seguinte exemplo: qualquer um que deseja de todo o seu coração pode servir a Deus. Não tem desculpas para Abias. Não tem desculpas para Roboão. Não tem desculpas para Salomão. Qualquer um que desejar pode servir a Deus. Eles tinham, em primeiro lugar, o templo. Eles tinham o sacerdócio trabalhando no templo. Eles tinham os profetas de Deus. Eles estavam na cidade de Deus. Eles tinham a lei. Eles tinham condições de servir a Deus. Eles tinham condições de servir a Deus. E aí, termina com algo tão normal no livro de 1 Reis, sobre o rei Abias, né? Quanto aos mais atos de Abias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos nos livros da história dos reis de Judá? Ó, que interessante, hein? Estou em 1 Reis, capítulo 15, estou lendo de 6 a 8. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão, e Abias descansou com seu pai, o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Então, olha que interessante, né? Outros fatos da vida dele estão descritos no livro das histórias do rei de Judá. Já lhe falei isso. Havia um livro que narrava e que escrevia todo sobre os reis de Judá. Também havia outro livro que narrava e escrevia tudo sobre os reis de Israel. E esses livros, segundo os grandes teólogos, não são os mesmos livros de 1º e 2º Crônicas. São livros diferentes, mas que serviram como fonte para que Esdras pudesse, junto com a escola de Esdras, escrever tudo aquilo que ali está sobre os reis. Então, raciocine comigo, meus amados irmãos. Se nós pararmos e pensarmos, aqui você tem um rei ruim, Roboão, dando a luz a outro rei ruim. É um rei ruim gerando outro rei ruim. E o pior, os dois descendentes de Davi.
A gente sempre pensa, poxa, quando é que o ciclo do pecado será interrompido? Será que somente um rei ruim gera outro rei ruim? E pecado é passado ali, a tendência do pecado, o erro é ensinar de pai para filho. Meu Deus, então é impossível que alguma família tenha esperança em algum momento de escapar do legado da depravação do pecado, né, pastor? Sim, pelas suas próprias forças é impossível. Mas Deus é Deus de graça e misericórdia. A descendência de Davi não acaba em Abias. Chegou Asa. E Asa é alguém que simplesmente não coaduna com tudo que Salomão fez de errado. Asa não coaduna com tudo que Roboão fez de errado. Asa não coaduna com tudo que Abias fez de errado. Então, louvado seja o Senhor, Deus levantou Asa. E Asa é homem que anda nos caminhos do Senhor como Davi, seu pai. Mas isso é para depois, isso é para outro momento. Hoje nós queremos parar por aqui. Mas não se esqueça que Deus é Deus de graça e misericórdia. E Asa se levanta, Asa simplesmente para um ciclo de pecados que existe numa família para nos lembrar de algo maravilhoso. A gente não precisa seguir os mesmos erros dos nossos pais. A gente não precisa seguir os mesmos pecados dos nossos avós. A gente pode ouvir a palavra de Deus e crer nele, e viver para ele, e andar com ele, que Deus é Deus de graça e Deus de misericórdia. Coloca uma coisa na cabeça. Você pode, sim, parar todo um ciclo de pecados que vem dentro de sua casa, trazendo problemas muito sérios. Basta tão somente ouvir a palavra de Deus, crer na palavra de Deus, servir ao Senhor Deus, como fez o próximo rei, o querido Asa, que nós vamos estudar posteriormente. Por hoje basta. Eu, pastor Gedeon Júnior, agradeço a sua rica oportunidade que você me dá de estar um pouquinho com você. Te tomei 27 minutos. Meu Deus do céu, estou mal acostumado, né? E agradeço a minha pastora presidente Luíde Ramos, agradeço ao ministério, agradeço ao amado pastor Heber, que com carinho faz todo esse trabalho de divulgação das nossas leituras bíblicas diárias. Que o Senhor abençoe a todos vocês. E amanhã a gente continua, porque todo dia é dia de ouvir a voz do Senhor. Muito bem, um grande beijo e a paz do Senhor para todos.